Há uma diferença abissal entre ser admirado e ser respeitado. A admiração é leve, frágil, moldada pelo entusiasmo momentâneo que o público deposita em quem o diverte, o agrada ou o conforta. O respeito, por outro lado, nasce do desconforto. Ele é fruto do reconhecimento silencioso de uma força que não precisa provar nada. Maquiavel compreendia isso com a precisão de um cirurgião político. Para ele, a verdadeira autoridade não se constrói pelo amor das massas, mas pelo controle da percepção. Quem domina o modo como é visto, domina o modo como é tratado. Ser perigosamente respeitado significa se tornar alguém cuja presença modifica o comportamento alheio. Alguém que obriga o mundo a ajustar o tom da voz, o olhar, a postura. A sociedade moderna despreza essa verdade. Vive-se numa cultura que exalta a vulnerabilidade, que confunde gentileza com fraqueza e humildade com submissão. Mas o respeito não nasce da empatia. Ele surge do cálculo, da firmeza, do domínio do próprio território emocional. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado. Não porque o medo seja uma arma, mas porque o amor é volátil. O amor muda, se dissipa, trai. O medo, quando bem administrado, permanece. O segredo está em inspirar um tipo de temor refinado, quase invisível. Um respeito visceral que impede o outro de tratar você como igual. Para compreender o poder sob essa ótica, é preciso entender a natureza humana. O homem, dizia Maquiavel, é ingrato, volúvel, simulador e covarde diante do perigo. Ele respeita apenas aquilo que teme perder, ou aquilo que o faz sentir pequeno diante da grandeza alheia. Jung diria que o respeito é um instinto arcaico, herdado da psique tribal, quando a hierarquia garantia a sobrevivência. No fundo, o homem contemporâneo continua buscando líderes, figuras que imponham ordem ao caos. Aquele que aprende a ser perigosamente respeitado torna-se, para o inconsciente coletivo, uma referência arquetípica, o símbolo da autoridade perdida. Mas como se constrói essa presença? A resposta não está no excesso, mas na economia. O primeiro passo é o domínio do silêncio. O homem que fala pouco transmite a sensação de que pensa muito. Cada pausa, cada olhar, cada gesto contém um cálculo invisível. Maquiavel observava que o príncipe sábio nunca revela mais do que o necessário. Ele deixa que os outros falem, se exponham, e assim conhece suas fraquezas. O silêncio é uma arma porque cria espaço para a imaginação do outro. O mistério amplifica o poder. Quando você não se explica, as pessoas inventam versões de você. E essas versões, quase sempre, são mais poderosas do que qualquer verdade que você pudesse contar. O segundo passo é o controle da emoção. O homem que se descontrola perde a aura de comando. Maquiavel via a raiva como um erro estratégico. O verdadeiro soberano não se vinga. Ele ajusta. Sua crueldade é racional. Sua compaixão é tática. O respeito nasce da imprevisibilidade controlada. Você deve ser lido como alguém capaz de tudo, mas que raramente precisa provar. Esse é o tipo de presença que desarma o inimigo antes da luta. Jung chamaria isso de integração da sombra, o reconhecimento da própria capacidade de destruição, sem se tornar escravo dela. Um homem perigoso não é aquele que age impulsivamente, mas aquele que poderia agir e escolhe não fazê-lo. O terceiro passo é a coerência. Maquiavel sabia que o poder se desgasta quando há contradição. O príncipe deve parecer constante, mesmo quando muda de direção. Isso exige uma mente estratégica, capaz de disfarçar a transição sob a aparência de continuidade. Ser perigosamente respeitado é ser previsível apenas no essencial e imprevisível em tudo que envolve interesse pessoal. A coerência é o manto do mistério. O outro acredita conhecer você, mas jamais entende o que realmente o move. O quarto passo é o domínio da escassez. O respeito cresce na ausência. Quanto mais acessível você se torna, menos valor sua presença adquire. O homem perigoso não está em todos os lugares. Ele se deixa ver apenas quando quer e como quer. Sua presença é um evento, não uma rotina. O erro dos fracos é acreditar que a simpatia gera poder. A simpatia gera dependência. O respeito nasce da distância.
O príncipe de Maquiavel aparecia em público apenas quando havia algo a ser consolidado. Uma imagem, uma decisão, uma punição. Ele sabia que o povo precisa de símbolos, não de amigos. Há também um elemento psicológico que a maioria ignora. O respeito é um reflexo da energia que você emite. Jung diria que todo homem possui uma atmosfera psíquica, um campo invisível que projeta sua estrutura interior. O indivíduo caótico, indeciso, contraditório, emana insegurança. As pessoas sentem isso antes mesmo de ouvir uma palavra. O homem perigoso, ao contrário, possui uma coerência energética. Seu olhar não vacila, sua voz não implora, seu corpo não pede permissão. Ele ocupa o espaço como quem o domina, e isso basta para que os outros recuem. Mas há um preço. Ser perigosamente respeitado é viver sob tensão constante. É sustentar a máscara do controle, mesmo quando o caos interno ameaça romper. Maquiavel jamais prometeu paz a quem busca poder, apenas segurança. O respeito exige renúncia. Você precisa abrir mão de ser compreendido, de ser amado, de ser acolhido. As pessoas respeitam o que não entendem completamente. Elas temem o que não podem prever. O poder nasce dessa ambiguidade. A sociedade atual ensina o oposto. Ela diz: seja transparente, seja gentil, mostre sua vulnerabilidade. Mas o homem que se desnuda demais torna-se previsível, e o previsível é manipulável. Maquiavel chamaria essa transparência de armadilha. Ele sabia que o poder não é uma questão de essência, mas de aparência. Não se trata de ser justo, mas de parecer justo. Não de ser forte, mas de parecer inabalável. O respeito é uma construção teatral, e quem entende a peça domina o palco. Há também a questão da reputação. Maquiavel via nela o coração do poder. Um homem pode ser cruel, mas se sua crueldade for percebida como necessária, será respeitado. Pode ser generoso, mas se sua generosidade for interpretada como fraqueza, será devorado. Tudo é percepção. Por isso, o homem sábio molda sua imagem como um escultor molda o mármore. Ele entende que o que importa não é o que ele é, mas o que o mundo acredita que ele é. Jung diria que a persona, a máscara social, é uma ferramenta de sobrevivência. O problema não é usá-la, mas esquecer-se de que ela é uma máscara. O respeito perigoso, portanto, é a fusão entre duas forças, o cálculo de Maquiavel e a consciência da sombra de Jung. O primeiro ensina a manipular o mundo, o segundo, a dominar o próprio abismo. Quem une os dois torna-se uma entidade difícil de decifrar, fria por fora, ardente por dentro. Esse tipo de homem não pede espaço, ele o cria. Não busca aprovação, ele a dispensa. Sua existência é uma declaração silenciosa de poder. Mas há algo ainda mais profundo. Ser perigosamente respeitado é compreender a natureza simbólica do medo. O medo é o tributo que a mente paga diante do desconhecido. Quando você se torna indecifrável, o mundo se curva. Não é o medo da violência que impõe respeito, mas o medo do mistério. O homem comum tenta ser entendido. O homem perigoso tenta ser sentido. Ele fala menos, mas cada palavra reverbera. Move-se pouco, mas cada gesto cria tensão. Ele transforma o espaço em território e o olhar em instrumento de comando. Maquiavel entendia que a estabilidade política dependia do medo simbólico do príncipe. Ele não precisava punir todos, bastava punir um de forma exemplar. O resto era imaginação coletiva. O mesmo vale para a vida cotidiana. Não é necessário reagir a cada provocação. Basta responder uma vez, com frieza e precisão, para que o recado fique gravado na psique dos outros. O respeito cresce no silêncio que segue a ação calculada. A psicologia moderna chama isso de autoridade silenciosa. É o tipo de influência que não exige explicações. Um líder perigoso não precisa levantar a voz. Sua simples presença redefine o ambiente. Isso acontece porque ele irradia congruência. Tudo nele, tom de voz, postura, olhar, gesto, transmite a mesma mensagem. O mundo é hipnotizado pela coerência. Por fim, há a última lição. Ser perigosamente respeitado é aceitar a solidão do poder.
A multidão ama os simpáticos, mas segue os implacáveis. O respeito afasta, isola, purifica. Você deixa de ser parte da massa e se torna o observador dela. Maquiavel chamaria isso de posição do príncipe. Jung chamaria de individuação. Ambos descrevem o mesmo processo, a transfiguração do homem comum em símbolo. E é aí que o respeito se torna perigoso, quando não é apenas reação social, mas uma emanação ontológica. O mundo deixa de ver você como indivíduo e passa a enxergar um arquétipo, a figura do comando, o eixo que organiza o caos. Sua presença se torna uma metáfora viva de força. O respeito, então, não é mais algo que você conquista, é algo que você se torna,